dia. Bem melhor falar com vocês assim do que no Zoom. Interessante que esse hino da escola, eu não estava lembrando, né, que repete todos esses valores que estão no nosso sol ali, né, nos raios do sol. E foi meu pai que ele nunca deu aula na escola, mas ele tinha uma visão de educação muito forte até, no caso, educando até os filhos, nós mesmos, né? Muitos cursos de história, geografia, ele deu para nós pessoalmente, né? Tutoriamento, né? Assim. E então o sonho, a visão da escola cristã nasceu nele. Essa visão de que a escola seria a escola seria uma das três pernas do tamborete para a formação de um cidadão responsável, de uma pessoa que estaria equilibrado, né? Que seria três perninhas do tamborete, né? Que seria a igreja, a família e a escola. E nenhuma das três deveria tentar fazer o papel das outras, né? Então, nós temos escolas que não colocam nada de religião, nada de Deus no meio, e nós temos escolas que ensinam religião abertamente, uma determinada credo, coisa assim, né? E, no entanto, a visão que meu pai tinha era que nós deveríamos, na escola, informar a mente e formar o caráter. Esse lema veio dele, ele criou esse lema: informar a mente e formar o caráter. Ou seja, a visão de uma educação que fosse bitolada, que fosse limitada, que rejeitasse as descobertas, que rejeitasse a razão. Ele achava que isso é um absurdo, que os judeus, que foram o povo que deram origem, o começo à Bíblia e tudo, eram um povo que valorizava muito a razão, a lógica, a ciência, desde criança, a leitura, o pensamento. Então seria loucura você ter uma idade, uma mentalidade fechada quanto a isso. Por outro lado, você excluir as coisas de Deus, as palavras de Deus da escola, você está tirando a maior parte do conhecimento humano feito durante toda a história. Então, informar a mente, formar o caráter, é um lema que meu pai criou, e ele pediu para fazer um sol que era bem menos estilizado no início. Eu tenho os boletins que eram feitos para meu filho. Para você ter ideia, meu filho mais velho fez 40 anos esse ano, e eu tenho o boletim dele quando ele estava estudando aqui, terceiro, quarto ano, com as professoras que tinham lá naquela época e tal. E então era bem menos estiloso o sol, mas tinha esses valores básicos. São 8 valores ali, que além do lema, meu pai achava que deveria ser a base, o alvo, o propósito, os nossos valores. Nós deveríamos trabalhar sempre lembrando esses valores. Daí, quando nós contratamos uma agência de publicidade, de propaganda, porque por muitos anos nós não precisamos disso, porque a gente não dava conta de atender os alunos que procuravam. Mas aí mudamos a fachada e tivemos contratar essa agência. Aí eles fizeram o sol, mas sem esses valores dentro dos raios. E assim, esteticamente, é claro, fica muito melhor, fica muito menos poluído, como logomarca, é claro que não podia ter. Mas a gente corre o perigo de esquecer, porque não fica em muitos lugares, né? O lema fica sempre, né? Informando a mente, formando o caráter, mas os valores não são tão enfatizados. Então, eu acho que é importante a gente sempre lembrar desses valores, que a gente está procurando todos eles na nossa prática diária, né? O que é excelência? E, na verdade, eu pensei, é pouca coisa que tem para falar sobre isso, acho que dá para falar em 10 minutos, né? Mas sempre a gente consegue esticar bastante, né? Então, vamos lá, pegar pelo menos esse raio ali, ó, de excelência. Eu não lembro, acho que nós nunca falamos sobre isso em nossas muitas reuniões pedagógicas, nossos seminários, talvez, porque todos esses valores são interligados, né? São interligados um com o outro, né? Não tem jeito de ter
um só e não ter os outros, né? Como é que você vai ter excelência em disciplina, e assim por diante? Mas são valores que mostram aspectos diferentes e eu nunca tinha parado bastante sobre essa questão da excelência, mas minhas meditações antes de acordar, quando o cérebro acordado não está atrapalhando a intuição, presta atenção nisso. Às vezes você está diante de um problema no seu trabalho, ou um problema de matemática, né, e você lutou, e não conseguiu resolver. E aí você dorme e no outro dia você olha, é facinho de resolver, né? Então, assim, parece que a mente subconsciente, ele trabalha em cima de uma área diferente que a mente consciente, né? Então, é interessante isso, né? Ou então, quebra-cabeça que você está tentando montar, né? Você não acha a peça em lugar nenhum, aí você dá uma saída, dá uma refrescada, quando você volta, você, como é que eu não vi isso, né? Então, a gente estava meio cego para alguma coisa. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a busca permanente da excelência. E aí nós vamos dividir em várias partes, né? Em várias partes. E lembra sempre, quando nós estamos falando sobre esse assunto, não estou falando apenas sobre o trabalho nosso. Cada um de nós tem um trabalho e a gente deve fazer esse trabalho com excelência, obviamente. E é bom a gente ouvir sobre isso, o que é excelência, o que é essa busca permanente de excelência. Mas não é só sobre isso, inclusive, talvez primordialmente não estou falando sobre isso. Talvez esteja falando sobre como incutir esse valor na cabecinha dos alunos, né? Que eles entendam como é maravilhoso você buscar excelência e como é gratificante e como é melhor do que dar lugar à preguiça, ao desânimo, à apatia, a distração, várias outras coisas, né? Então, lembra quando nós estamos falando sobre esse assunto de excelência, estou falando sobre cada um de nós, nós precisamos de motivação, nós precisamos de saber como a gente vai fazer o trabalho. Tem professores que ficam na mesma sala ano após ano, né? Vai ficar assim sempre na mesma coisa do ano passado, ou vai ser diferente? O que te motiva para dar a mesma aula ano após ano? Não é a mesma coisa, sempre é diferente, sempre é gratificante, e grande parte disso é a busca pela excelência, tá? Então, é importante entender que isso é importante para nós, como profissionais, seja faxineiro, seja administrativamente, seja tudo em nossas vidas, a gente precisa estar buscando excelência, né? E isso é uma grande fonte de motivação. Então, é importante para nós. Agora, como professores, é muito importante para nós criarmos nos alunos um senso do que é excelência e um ânimo para fazer isso uma meta em suas vidas. Porque se tiver isso, tenho certeza que alguns dos assuntos que eu vou tratar aqui dentro desse assunto estão no Líder em Mim, tá? Tenho certeza que estão, né? Eu não fico muito em cima do programa Líder em Mim, não sei dos detalhes, mas eu tenho certeza que muitos dos valores que eu vou falar sobre excelência estão no programa Líder em Mim, certo? Mas assim, acho que ajuda a gente focar no sentido de que a gente quer criar nos alunos alunos que buscam excelência, porque se eles buscarem excelência, eles serão diferenciados nessa geração, eles serão bem-sucedidos, eles serão modelos, eles serão referenciais, eles serão pessoas diferenciadas. Nós sabemos que vamos dizer, eu não sei exatamente a palavra, mas assim, o âmago da cultura brasileira não é excelência. O âmago da cultura brasileira é divertimento. E eu não estou dizendo isso como uma coisa ruim, tá? Isso é uma das grandes vantagens do brasileiro. Ele sabe se divertir, né? E ele curte divertir, e é um povo alegre, um povo que tem uma cultura maravilhosa nesse sentido, e é comentado por pessoas de outras culturas que eu conheço que chegam e admiram nisso. Então, eu não estou falando que isso é ruim de jeito nenhum. Fazer festa é com o brasileiro. Divertir e ter assim um tempo divertido é com o brasileiro. Mas a busca de excelência, quando você pensa, o que você pensa? Em qual povo que você pensa que mais busca excelência? Quem que vocês pensam que mais busca excelência? Japonês, né? Os carros japoneses são os melhores, não é? São os melhores. Por quê? Porque eles procuram excelência em todas as fases. Então,
Você tem um carro japonês, praticamente não dá problema, ano após ano, mantém o valor. Né? O outro povo, os alemães também. Então, os alemães e os japoneses talvez seriam os povos que mais procuram excelência, mas não necessariamente na cultura, talvez mais na indústria e na produção de coisas e tal. Mas eles realmente valorizam a excelência, mas eles não sabem muito divertir, né? Então, cada povo tem a sua contribuição. Mas assim, se nós enfatizarmos excelência em todos os aspectos na escola, e formarmos crianças que valorizam a excelência, eles serão diferenciais na cultura brasileira. Eles serão bem-sucedidos onde quer que eles forem, mesmo que sejam em áreas que eles ainda não conhecem muito, não foi formado para aquilo. Então vamos lá. Em que consiste a excelência? O que é excelência em si? O primeiro ponto seria o seguinte: chegar o mais perto da perfeição possível. É impossível ser perfeito. Aqui na Terra, ninguém consegue ser perfeito. Em nenhum trabalho você consegue ser perfeito. Não existe uma aula perfeita, não existe um aluno perfeito, não existe um professor perfeito, não existe uma escola perfeita, né? Se existisse, a gente não precisava de buscar excelência permanentemente. Mas como não existe, sempre pode chegar a ficar melhor, certo? Sempre. Então, a perfeição é inatingível, mas é possível atingir um pouquinho mais, não é? É possível avançar um pouquinho mais, é possível chegar mais perto. Eu lembro como criança, não sei se era aula de física ou alguma coisa assim, que eles falavam que o rolamento tem um monte de esferas, né? Assim como a invenção da roda foi muito grande, uma invenção muito grande para o ser humano, que a roda, né, antes, sei lá, imagina uma carroça com roda quadrada, né? Então a invenção da roda foi uma invenção assim, tremendo, né, que mudou toda a história da humanidade. Mas a invenção do rolamento fez a roda ficar muito melhor. E o rolamento consiste de um monte de esferas dentro dele que rodam assim, e aí a roda roda muito mais. Por exemplo, lá em Goiás, nós ouvimos sempre na chácara onde nós vivíamos, naquela estrada de terra que vinha, os carros de boi. E os carros de boi faziam um barulho parecendo é um barulho louco, né? Porque era madeira com madeira, e gastava 6 bois para puxar uma carroça com quase nada. Já uma carroça com cavalo, um cavalo puxava quase mais do que aqueles 6 bois. Por quê? Porque não tinha rolamento no carro de boi, e tem rolamento na roda da carroça. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todo rolamento, ele, por melhor que ele seja, ele vai desgastar e vai quebrar um dia, tá? O que faz o rolamento quebrar? É que por mais liso que sejam as esferas, mais lisas, elas não são perfeitamente lisas e não são perfeitamente redondas. Elas desgastam. No degrau que ele não é perfeito, ele desgasta. Ele pode desgastar bem pouco, mas ele desgasta. E se ele desgasta, ele vai quebrar e vai acabar. E aí eles estavam falando que em estação espacial, se fosse fabricar esfera lá, fora da força da gravidade, que você podia fazer uma esfera mais perfeita. Mais perfeita não, né? Assim, mais perfeita, mas perfeita não, tá? Seria mais perfeito que as esferas aqui da Terra, mas nunca uma coisa material vai ser perfeita, tá? Perfeito é só o ideal, no pensamento, perfeitamente redondo, sem nenhuma coisa. Teoricamente, se existisse isso, ele jamais desgastaria, seria eterno, ele não teria desgaste, porque ele roda, roda, roda e não gasta nada, não tem fricção, não tem nada, entendeu? Então ele seria permanente. Mas fora da força da gravidade, seria possível fazer umas esferas mais lisas, mais redondas e mais perfeitas. Bom, eu só estou dizendo que as imperfeições causam desgaste e fazem com que algo acabe mais rápido, tá? Então, perfeição é impossível, inatingível, mas melhorar, chegar mais perto, é possível, e é o que torna a nossa vida interessante, né? Torna a nossa vida interessante porque
você sabe que não vai chegar a ser perfeito, sempre vai poder achar defeito no seu trabalho, mas que você pode ser melhor do que você foi o ano passado, e você pode fazer uma coisa melhor do que você fazia antes. Então, isso torna a vida interessante, né? Estou dando a mesma matéria, mas eu vou dar ela de um jeito melhor, que vai ter resultado mais rápido, e isso é interessante, né? A gente fica sempre desafiado, sempre tem jeito de melhorar. E você sabe que os alunos, quando estão fazendo uma coisa que ele já está cansado de fazer, que ele fica muito desinteressado, né? Porque para ele não apresenta desafio. E quando ele sente que tem uma coisa que ele não está conseguindo resolver, e aí ele pode resolver, e ele pode entender mais, ele pode fazer mais, ele fica desafiado e fica interessado. Então, manter o interesse da classe é sempre um desafio, porque tem uns que estão lá atrás e outros que estão lá na frente, e aí você tem que desafiar os mais adiantados e encorajar os mais atrasados, e vocês estão cansados de saber como isso é complicado e difícil, né? Mas o que torna a pessoa interessada na matéria, interessada nas coisas, é se tiver algum tipo de desafio que ele está aprendendo, que ele está melhorando, que ele está avançando, e isso que torna a vida interessante. O segundo ponto da excelência, então, o primeiro é que a gente nunca vai atingir a perfeição, mas que é possível avançar, melhorar sempre. O segundo ponto é que nem sempre você deve gastar muito tempo fazendo uma coisa perfeita, porque talvez aquela coisa não seja tão importante. Então, às vezes, a excelência consiste em fazer coisas menos, menos perfeitas, porque aquelas coisas não são tão importantes. Ou seja, menos tempo, menos esforço para alcançar um resultado melhor no final. Tem coisa no carro que não é tão importante, e tem coisa no carro que é muito importante, certo? Então as coisas menos, porque se você fizer um carro perfeito em todos os aspectos, tipo assim, vai ser tão caro que ninguém vai conseguir comprar, porque vai gastar anos e anos e anos para fazer, certo? Então, a excelência também consiste em gastar menos esforço, menos tempo, para atingir um resultado satisfatório. Ou seja, talvez uma determinada coisa não precisa ser tão bem feito, vai fazer e depois vai jogar fora, entendeu? Ele só serve para começar. Por exemplo, eu sempre falo, um andaime na casa não é perfeito e nem precisa ser, e não gasta muito tempo, basta ele aguentar o cara que vai subir em cima dele, mas não fica invernizando o andaime, certo? Porque o andaime vai ser jogado fora. Então, parte da excelência não é só fazer um produto melhor, produzir um resultado melhor, mas é discernir que ele pode ser feito com menos tempo e menos esforço, entendeu? Então, assim, excelência não é só na qualidade do produto, mas é também fazer aquele produto com menos tempo e menos esforço. Então, se você consegue automatizar certas coisas, se você consegue fazer certas coisas que não precisa de você ficar em cima, poxa vida, você já vai ser excelente, entendeu? Então, nas empresas eles dão prêmio para os empregados que conseguem sugerir sistemas mais rápidos, menos cansativos, que tomam menos tempo e menos esforço, tá? Agora, para isso, logicamente, você precisa ter sabedoria, você precisa saber escolher. E é claro que acho que vocês fazem isso todo ano. De todo o conteúdo que você tem que dar no ano, tem conteúdo que não dá para dar, não vai dar tempo. E em vez de você dar tudo mal feito, correndo, você precisa falar isso, isso e isso, pode dar rapidinho ou nem dar, porque não é tão fundamental. Mas isso vai dar problema lá na frente. Então, vamos dar prioridade para isso. Então, você precisa de sabedoria. Para alcançar excelência, você precisa não só de um produto bom, mas você precisa também discernir quais coisas que você não precisa gastar tempo e esforço e quais coisas você precisa gastar tempo e esforço. E o método comum de matemática, que minha esposa foi muitos anos envolvido nisso, meu pai que viu isso numa publicação dos Estados Unidos, da revista Time, e ficou impressionado como o pai japonês que tinha um filho que tinha muita dificuldade em matemática, não conseguia sair do chão, e ele descobriu um método onde ele descobriu que não é suficiente saber o resultado das equações,
Mas tem que saber o resultado das equações quase automaticamente, rápido, entendeu? Não pode saber, só saber, tem que saber rápido. Porque aí ele comparava com uma pessoa que não consegue pular o muro, não consegue pular o muro, não consegue pular o muro, mas quando ele volta lá para trás, onde é fácil, e corre, aí ele pega impulso e ele consegue pular o muro. Então a pessoa consegue fazer a equação de segundo grau se ele souber a fração, mas se ele souber a fração assim, de cabeça. E aí meus filhos fizeram, eles faziam coisas assim complicadinhas de cabeça, porque tinha tanto tempo esforçado para fazer as coisas rápidas e virou automático. Saiu da parte do cérebro que raciocina e foi para o lugar que é automático. Entendeu? Então, quando você automatiza, você consegue fazer mais rápido, com menos esforço, e aí você atinge um resultado mais excelente. Tá? E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, eu só vou colocar esses 3 pontos em relação à essência da excelência, que é o seguinte: o terceiro ponto é que você precisa não só olhar o processo, mas você precisa olhar o resultado. Ou seja, você precisa procurar defeitos no seu resultado, porque você aprende com os erros. Com certeza a gente erra sempre, senão a gente era perfeito, certo? Então, como que você vai atingir a excelência? Você tem que olhar o resultado, você tem que estar sempre avaliando o resultado, você tem que estar sempre vendo onde isso poderia sair melhor, tá? Como que isso poderia sair melhor? Então, aprender com os erros, discernir os erros, perceber onde tem imperfeição, onde dá para melhorar, onde está bom, mas pode ser melhor, entendeu? Essas coisas, é muito importante isso. Então, eu diria que essas 3 coisas, se você gravar em sua mente, primeiro é que perfeição é impossível, então não fica desanimado, você nunca vai alcançar a perfeição, sempre vai ser defeito no que você faz, aceita isso, já de cara, aceita. Até o que torna a vida interessante é saber que nunca vai ser perfeito, sempre dá para melhorar, entendeu? Mas você sempre vai ser desafiado que eu posso melhorar, eu não preciso ficar assim, eu posso fazer melhor, então isso é muito bom. O segundo ponto é que eu posso desenvolver o mesmo resultado, mas gastar menos tempo para conseguir, e menos esforço, menos trabalho, né? Eu posso, por exemplo, salvar dicas que eu aprendi num ano e escrever para não esquecer, e no próximo ano eu não preciso lutar de novo para achar eles, já tenho as dicas aqui, já percebi que os alunos aprendem melhor com isso, eu me ensino, né? Eu me educo com meus erros, com a minha experiência, com as coisas que eu fiz, então aí eu consigo atingir o mesmo resultado com menos esforço, com menos tempo. E o terceiro eu sempre estou procurando saber como saiu o resultado para poder achar os defeitos e melhorar no próximo ano. Tem esse defeito, tem esse defeito, então vou trabalhar em cima disso, vou me esforçar para isso aí. Os motivos para não buscar excelência. Se a gente não definir os inimigos da busca por excelência, a gente não vai ser bem sucedido, porque tudo isso que eu falei é maravilhoso, mas no dia a dia tem inimigos, tá? Tem coisas muito fortes contra a excelência, contra a busca da excelência. Então você pode anotar esses inimigos. Nenhum de nós é isento deles, tá? Todos eles nos afetam de um grau ou outro, e nossos alunos os afetam mais ainda. Os alunos não tiveram tempo para fingir, né? Eles ainda estão meio expostos, então a gente vê claramente esses defeitos na cabecinha dos alunos, né? A gente vê claramente. O primeiro inimigo é orgulho, arrogância. É achar que eu já sou bom, a escola cristã é boa, a escola cristã, os pais falam bem, a escola cristã tem um nome na cidade, nós somos bons mesmo. É bom ouvir elogios, precisamos, a gente ouve tanta coisa negativa, precisa ouvir elogios, né? Precisa ver pessoas falando bem da escola, precisa ver pessoas dando bom testemunho, precisa ver alunos que saem bem, maravilhoso, não sou contra isso, acho que é muito importante, inclusive para algum outro inimigo que vem aí para frente. Mas o orgulho de achar que eu não preciso escutar um pai falando para mim que outra escola é melhor do que nós em alguma área, isso é muito ruim. Claro que tem escola melhor do que nós em algumas áreas, claro, óbvio. Então eu devo ter humildade para saber que outros fazem certas coisas melhor que nós, entendeu? E a gente pode aprender com eles.
Então, o grande impedimento de buscar excelência é o orgulho, a arrogância, achar que já é bom, já está bom. Talvez não seja melhor que todos, mas está bom do jeito que está, né? Achar que já alcançou a qualidade necessária. O segundo inimigo é a preguiça. E esse é um problema dos alunos sérios, né? Preguiça. Eles fazem o mínimo necessário, né? Isso é uma tendência humana, né? Preguiça. E a preguiça, um sinônimo dele, que leva a ele também, é comodismo, né? Então, para que se esforçar? Não vou precisar disso aí, saber contas, tenho calculador, não preciso aprender letra cursiva, porque vai ser tudo digitado. Mas a gente, como escola cristã, sabe, né? E isso é provado cientificamente, que quando você escreve cursivamente, sua mente funciona em outro sentido do que digitando. O aluno tem que saber os dois. Hoje no mundo você tem que aprender a digitar mesmo, com certeza. Você tem que ler livros e-books também, com certeza. Mas não só. O livro de papel nunca vai sair, e o livro de papel dá para ler em qualquer lugar, dá para levar em qualquer lugar, pode cair o Wi-Fi, pode não ter força, energia elétrica, ele tem vantagens que o outro não tem, né? Então, nosso alvo para nossos alunos é que eles sejam bons nos dois, que eles saibam digitar e que eles saibam letra cursiva. Gente, eu penso escrevendo e não digitando. Eu digito também, penso digitando, mas eu sei que é diferente o processo, entendeu? Então, são coisas que a preguiça não deixa, né? O comodismo não deixa. Então isso é muito sério. Isso precisa ser combatido, porque senão você nunca vai ter excelência. Procurar o caminho de menos esforço. Alguém lá de Brasília, muitos anos atrás, falou comigo que suor de funcionário público é mais raro do que ouro. Porque funcionário público não se esforça. Não se esforça. Chega lá, pendura. Vamos. Então, pode vender seu suor, que é caro. Mas lá em Brasília, o negócio é outra coisa. Eu tenho muitos parentes da minha esposa são funcionário público, né? E toda a cidade é praticamente funcionário público, né? E é coisa, né, que ela está falando de professor, é uma coisa agora. Os funcionários públicos, e de modo geral, muitos professores também, da rede pública são assim também. Porque não pode ser demitido. Ele segue o caminho de menos esforço. Eu não posso ser demitido. Então eu posso fazer o que quiser, porque não tem problema, entendeu? Então, é natureza humana, gente. Se não exige, para que eu vou fazer? Entendeu? Se não exige, por que eu vou fazer? Agora, a gente precisa ser diferente, e eu concordo com a Carla. Com certeza tem pessoas diferentes lá, tem certeza. Tem uma sobrinha da minha esposa que trabalha no ministério lá, que é realmente esforçado, mas são raridades. Mas por quê? Porque tem valores pessoais. Aprenderam isso. Por isso que eu falo que nossos alunos, se forem funcionários públicos e aprenderem isso, vão ser diferenciados. Eles não vão ser pessoas que vão seguir o caminho de menos esforço. Agora, o terceiro inimigo, distração. E isso é terrível, principalmente em nossa geração aqui. Nossos alunos, eles estão acostumados a ver 1000 coisas de uma vez, a não aprofundar em nada, porque o mundo digital é assim mesmo, entendeu? Você não se aprofunda em nada, você está pensando nisso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Gente, excelência não consegue com distração, tá? Se você está fazendo uma coisa pensando em outra, aquela coisa não vai sair excelente, nem o café da manhã, não é verdade? Os grandes cientistas, né, o Newton, né, ele estava pensando na gravidade, não sei o que ele estava pensando, mas ele estava pensando em alguma coisa, e ele pôs o relógio na água e segurou o ovo, para ver quanto tempo que o relógio ia ferver. Não, mas ele não estava nem pensando no ovo e nem na nada, né? Então ele pôs o relógio na água e o ovo na mão, e estava pensando em altos pensamentos, entendeu? Então assim, você nunca vai conseguir fazer uma coisa excelente, se enquanto você está fazendo ele, você está pensando em outra coisa. Não, isso significa foco. Quando eu estou aqui, significa que aqui é meu foco, e eu não vou ficar distraído
Quantas vezes vocês já ouviram os alunos, você acabou de falar uma coisa e o aluno, professora, e pergunta exatamente o que você acabou de falar. E você não pode dar uma má resposta, certo? Você tem que ter paciência, fala assim, como eu acabei de falar, e fala de novo. Aí um terceiro fala assim, professora, isso. Fala assim, como eu acabei de falar para fulano, falo de novo. O professor tem que ter paciência inesgotável quase, né? Mas sabe o que é isso? Falta de foco, distração. A minha esposa sempre dá exemplo do Asaf, que era filho da Rosana, que chegou a dar aula aqui. Ele era irrequieto. Se fosse naquela época, eles tinham dado Rivotril para o menino, porque o menino não quietava, era um menino bonzinho, obediente. Asaf, não mexe com isso. Aí ele mexia com outra coisa, entendeu? Ele parava de mexer, obedecia, mas já mexia com outro. Para de fazer isso, mexia com outro. O cara fazia ela quase subir pelas paredes. Aí nenhuma disciplina estava adiantando nada. Aí elas foram em casa, vieram de São Paulo, moravam em São Paulo, vieram em minha casa para perguntar o que fazia com o menino. E eu falei, aplica Rivotril? Não. Eu falei assim, nós falamos para ele, o que ele mais detesta é ficar quieto. Então, quando ele faz isso, põe numa cadeira e fala, você vai ficar 5 minutos quietinho. E aí ele ficava na cadeira, mexia a perna. Agora vai começar de novo 5 minutos. Entendeu? O que aconteceu? O menino mudou totalmente. Um pouquinho de foco, um pouquinho de aquietar o corpo, a mente começa a funcionar e muita coisa acontece. Quer dizer, ele combateu a distração. Entendeu? Ele combateu a distração, criou disciplina e começou a ser excelente nas coisas que fazia. Porque ele era super inteligente, ele só não conseguia quietar, né? Então, distração, gente, na sala de aula, distração quando fazer o dever de casa, distração precisa ser combatido, senão excelência nunca, tá? Então, quando você faz uma coisa, foca naquela coisa, não permita outras coisas te distrair e você vai produzir um resultado excelente. E o quarto e último inimigo que eu coloquei aqui é desânimo, ou baixa autoestima. E desânimo e baixa autoestima é um problema sério mesmo, porque ele mina a fé ou a coragem, e a pessoa, ele vê os outros e fala assim, eu nunca vou conseguir ser bom igual a eles, então nem vou tentar, nem vou sair do lugar. Nossa, eles conseguem fazer muito melhor do que eu, entendeu? Então assim, é uma coisa que já, antes de sair, você já fala assim, vou correr igual a ele? De jeito nenhum. Então, você já perde a força para correr, entendeu? Eu admiro demais essas Olimpíadas, as pessoas, os atletas que correm aqueles últimos. Todo mundo já ganhou, eles continuam correndo e vão até o fim. Olha, que aquilo é massacrante, aquilo acaba com a gente. E mesmo sem ganhar nada, sem prêmio de nada, sem ninguém olhar, ele corre. Isso eu dou valor. Essa pessoa tem caráter, essa pessoa tem. Todo mundo elogia os que ganham, mas eu elogio quem persevera mesmo que não tenha nada, porque ele tem uma posição pessoal, ele tem uma coisa pessoal e ele quer desafiar a si mesmo. Isso é maravilhoso, né? Então o desânimo é pensar que não consegue, que você duvida da sua própria capacidade, você acha que os outros, você fica se comparando com os outros e que você nunca vai conseguir alcançar o nível deles. E agora então, rapidamente, só o combate a esses inimigos. O orgulho é claro. Qual o antídoto do orgulho? Humildade. É sempre pensar que o outro pode nos ensinar alguma coisa, tá? É sempre pensar, não, aquela escola lá não está com nada, peraí, será que não pode nos ensinar nada? Você sempre acha que o outro não pode ensinar nada? Isso é orgulho, arrogância. Você sempre pode aprender. Eu aprendo com alunos, né? Nós damos aula lá em um curso bíblico lá em Montemor, todo ano eu conheço a Bíblia de capa a capa, 300 vezes e eles conseguem, talvez eles nunca leu a Bíblia nenhuma vez. E eu aprendo com os alunos, eu aprendo coisas novas, entendeu? Então, ser um eterno aprendiz, você ser uma pessoa que sempre pensa que o outro pode te ensinar. Então, isso se chama humildade. Humildade não é falar assim, eu não sei nada, não. Humildade é falar assim, olha, eu sei que esse aqui, eu sou melhor do que eles. Mas isso aqui é uma coisa que eu não tenho e ele tem, e eu posso aprender, entendeu? Então, humildade não é
sem aquela fachada de dizer, a gente não é bom. Não, a gente pode ser bom em algumas coisas. Somos bons nisso, nisso, nisso. E esse aqui não tem jeito de aprender com isso aí não, porque isso aí é menos. Eles podem aprender com a gente. Mas nisso aí, eu posso aprender, porque é melhor. Eles são melhores nisso aí. Entendeu? Então, humildade significa que você sempre está disposto a aprender com o outro. Sempre está a aprender com o outro, mesmo que o outro pareça não ter nada. Inclusive, alunos que aprontam pra caramba, às vezes nos ensinam coisas muito interessantes, muito importantes. Então, a gente não pode dizer, eu não posso aprender com o aluno. Tem aluno que vem com cada pergunta, cada conclusão, que é impressionante, né? Então, assim, isso é maravilhoso. A vida fica muito interessante quando você é humilde e quer aprender com os outros e está disposto a ouvir e dar o crédito para a pessoa de que ele pode te ensinar alguma coisa. A preguiça. A preguiça, gente, é só o contrário, é diligência. E, na verdade, você, assim, como é que você combate ele? O antídoto dele é reconhecer que ele existe. Sabe? Que a pessoa que fala, não, eu não sou preguiçoso. Então vai vencer a preguiça, né? Você fala, não, eu tenho preguiça, mas eu tenho que lutar contra ele constantemente, certo? Então eu luto contra a preguiça, e eu reconheço que ele é um inimigo e eu preciso lutar contra ele. Agora, lembra que eu falei, você escolhe suas batalhas, né? Então tem a pessoa que é fissurada no trabalho, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Essa pessoa precisa aprender descansar, precisa aprender divertir, precisa aprender a tirar férias, precisa aprender a ler um livro leve, né? A pessoa precisa aprender a descansar. Isso não é preguiça, isso é sabedoria, certo? Então, assim, não estou falando que tem pessoas que são tão inimigos da preguiça que não descansam, não relaxam, não, entendeu? Isso não é verdade. Agora, a preguiça é nas coisas importantes que eu não gosto de fazer, né? Por exemplo, eu deixo para o fim aquilo que eu não gosto de fazer. O certo é eu fazer primeiro, né? O que eu não gosto de fazer? Qual a pergunta mais difícil nessa prova? Faço primeiro, aí depois chega nos mais fáceis, né? Entendeu? Então, a preguiça, a gente tem que entender, todos nós temos, e a gente tem que escolher as batalhas e saber quando que não precisa esforçar mesmo, precisa descansar, e quando lutar contra a preguiça e ser diligente. A distração. A distração é persistir no foco. Ou seja, todos nós somos distraídos, todos nós somos tentados a ter 1000 direções, e a gente até desanima. Tem hora que ele fala assim, não adianta não. Eu tento pensar numa coisa e aí vem outra. Eu tento pensar numa coisa e vem outra. Desisto. Não desiste. É igual a preguiça. Você luta contra, você fala não e volta o foco de novo. Entendeu? Você nunca desanima. Não consigo. Não. Eu estou distraído, volto de novo. Eu tento tirar as distrações. Eu considero a distração como inimigo e eu persisto. Eu sou persistente em lutar contra ele. Certo? É a única solução. É igual a preguiça. Tem que ser persistente. Tem que reconhecer. É um problema. Ele vai estar sempre voltando, mas eu tenho que lutar contra ele. E eu não vou desanimar só porque eu não consegui, mas eu vou estar lutando contra. E o desânimo. Contra o desânimo é a coragem e o senso de valor pessoal. Gente, e vocês já estudaram, acho que muito disso, né? As inteligências múltiplas, né? Vocês já perceberam que todo mundo tem algo que ele é bom. Todo mundo tem. Ele só não é bom igual aos outros nas áreas que os outros são naquelas áreas, mas ele é bom em outra coisa. Então, para combater o desânimo, a gente precisa entender que eu posso ser pior do que muitos outros, né? Sem problema, desde que eu reconheça onde eu sou forte e aí me valorizo por aquilo que eu sou forte. E vivo aprendendo nas partes que eu sou fraco. Não vou acomodar, mas eu não vou desanimar e nem me comparar com os outros só porque eu não sou bom igual eles em certas coisas, né? Entendeu? Então, essa autovalorização, ele é extremamente positivo, maravilhoso, tremendo, e a gente passar para os alunos sempre que a pessoa pode não ser boa em uma coisa, mas ela é sempre boa em alguma coisa, e a gente deve estar procurando essa coisa onde a pessoa tem facilidade para que ela seja elogiada, para que ela seja valorizada, certo? A gente precisa procurar. Tem menino que é difícil achar, né? Mas você vai achar. Porque ele tem, mas ele mesmo não sabe, né? Então ele não mostra. Então a gente tem que trazer para fora, né? Tem que puxar para fora, porque às vezes ele, pela criação, pela família, pelo tudo, ele só mostra o lado ruim. Mas ele tem um lado, e aí a gente tem que achar onde está esse lado e puxar ele para fora, né? Mas todo mundo tem valor, todo mundo tem coisa que ninguém mais tem,
E esse valor nós precisamos entender que isso honra a Deus, a gente reconhecer isso. E, finalizando, estratégia básica para progredir em direção à excelência: criar hábitos mentais e práticos. Porque você percebeu, contra a preguiça, persistir, contra o foco, persistir, né? É assim, aprender com os erros, esforço, tal e tal e tal. Então, o que ajuda demais você ser uma pessoa permanente em busca de excelência? Criar hábitos. Eu vou dar só um exemplo e aí a gente termina. Um exemplo são textos que você escreve. Meu pai falou sempre: nunca manda uma carta que você escreveu sem ler como se fosse a pessoa que está recebendo. Leia o que você escreveu. E sabe o que acontece quando você lê o que você escreveu? Muito erro. Muito erro. Coisa que pode ser dita melhor. Coisa que é confuso, que nem você entende por que você escreveu aquilo. Entendeu? Então, o que é um hábito? Eu tenho sempre esse hábito. Eu nunca vou escrever uma coisa e não ler de novo. E mesmo lendo de novo, 1, 2, 3 vezes, ainda sai com erro. A gente edita livros, né? E a gente passa os livros por vários revisores. E a gente vai e lê e relê e acha erro, uma letrinha, uma vírgula, uma coisa, e vai. Quando o livro vai para impressão, sai uns errinhos, né? Então, por isso que eu estou falando, perfeição é impossível, tá? Mas chegar mais perto é possível. Então você cria um hábito, você diminui os erros. Então são hábitos que você desenvolve para ter um produto mais excelente. Então vamos ser uma escola onde todos nós estamos procurando a excelência permanentemente, mas não nos entregando ao desânimo, porque nunca seremos perfeitos. Sempre podemos aprender com os nossos erros, com os erros dos outros. Nunca orgulhosos, nunca nos achando, sempre prontos a aprender e sempre animados para o próximo ano e a próxima tarefa, a próxima coisa, para a gente fazer melhor ainda aquilo que nós já fazíamos. É isso aí.